Consórcio demora e os lances estão muito altos. Será que essa é uma verdade que a gente escuta muito por aí? Muitas pessoas dizendo que consórcio é demorado e que os lances estão altos. Primeiro, é importante que você entenda como é que funcionam os lances, como é que funciona a dinâmica do consórcio, para que você possa entender se realmente o consórcio demora e se os lances estão altos. Porque muitas pessoas falam que demora e está alto, mas eu pergunto, demora e está alto comparado ao quê? Eu sou Andrés Bardellotto, sou especialista em alavancagem patrimonial e diversificação de carteira através do consórcio imobiliário e quero falar com você hoje sobre os altos lances no consórcio. Isso sim é verdade, já quero adiantar isso para você, porque hoje nós temos uma procura muito grande de consórcio. E como eu falei no começo desse vídeo, é importante que você entenda como funciona o consórcio. Eu vou resumir aqui o conceito desse produto, para que você possa entender o que é o consórcio, para que você possa entender como é que é feita a contemplação e aí, por fim, você possa entender se de fato é alto ou não é e se demora ou não demora. Então, o consórcio nada mais é do que uma poupança em grupo. Ou seja, você se reúne com algumas pessoas em um grupo de consórcio, seja para comprar um bem, para comprar um serviço, e aí você começa a pagar uma parcela mensal. Essa parcela mensal ela é paga para uma administradora ou um banco, que tem a função de administrar esse recurso e devolver para os consorciados através das contemplações. Esse é o assunto principal desse vídeo, contemplações, para que você possa entender como que você pode contemplar os seus consórcios e o que de fato você precisa para contemplar um consórcio no lance livre, que é uma das modalidades de contemplação que você tem das cartas de consórcio. Então, uma vez que você entendeu que o consórcio é um grupo de pessoas que se juntam com o mesmo propósito, que pagam uma parcela mensal e que todos os meses alguma dessas pessoas são escolhidas no grupo, né, por alguns critérios, para que possam pegar esse valor e comprar seu bem, isso está claro para você? Nós vamos partir para a questão da contemplação. E antes de eu falar da contemplação, deixa eu só trazer um outro exemplo que é bem simples de você entender. Eu tenho aqui na minha mão uma calculadora. Vamos pensar que essa calculadora ela tem um valor aqui de 10 mil reais. É só um valor ilustrativo, logicamente, para que você possa entender como funciona o consórcio. Então, você quer comprar essa calculadora assim como mais 10 pessoas também querem. Só que você não consegue pagar 10 mil reais agora. Então você vai entrar num grupo junto com essas outras 9 pessoas, né? São 10 no total junto com você, que querem comprar a calculadora e podem pagar uma parcela, mas não tem o valor total, ou não querem, né? Até podem ter o valor, mas não querem descapitalizar para comprar a calculadora. Então essas pessoas se juntam num grupo, pagam R$ 1.000 de parcela em 10 vezes, por exemplo, e todo mês nós temos 10 mil reais. Nós temos 10 pessoas, todo mês tem 10 mil reais e todo mundo quer comprar uma calculadora. Então, uma pessoa por mês vai ser o escolhido desse grupo para poder pegar os 10 mil e comprar a sua calculadora. De forma bem simples, para que você possa entender como funciona o consórcio. Então, aqui também você começa a entender que quanto mais participantes nós temos no grupo, pode ser um ponto positivo, porque nós temos mais contemplações. Depende de cada configuração de grupo, mas isso é assunto para outro vídeo. Eu quero falar com você sobre a questão do lance e se realmente o consórcio demora para contemplar. Dentro disso, dentro desse entendimento que agora você tem, nós temos lá então as pessoas que vão pagando mensal, nós temos um grupo lá administrado pela empresa. Como é que faz para mim ser sorteado, para mim ser contemplado? As pessoas dizem, eu quero ser sorteado, mas na verdade você pode ser contemplado por lance e não por sorteio. Então como é que faz? Como é que é a dinâmica desse trabalho? Bom, não é porque você é mais amigo de quem administra o grupo, não é porque você é mais bonito, não é porque você é mais alto, mais baixo. Não é. Existem alguns critérios, estou falando de consórcios que são regulamentados, né? Existem alguns critérios, algumas regras que são seguidas para esses grupos e também é regulamentado pelo Banco Central. Então veja, toda vez que você entra em um grupo de consórcio, você vai ter um número de cota. O que é o número de cota? É o número que você recebe quando você contrata o consórcio e você vai concorrer com aquele número de cota. Então, por exemplo, tá? Vamos pensar que você tem a cota número 100. Então, toda vez que na Loteria Federal, naquele dia pré-definido, né, você tem um dia específico, 2 dias, quando tem 2 sorteios, mas normalmente é um sorteio por mês. Então, no dia X de cada mês, ou no segundo final de semana de cada mês, enfim, você vai ter essa informação antes. Se naquele sorteio do número 100, o seu consórcio vai ser contemplado pelo sorteio. Se você tem uma carta de 100 mil reais, você vai pegar os 100 mil reais. Se tiver reajuste, com os reajustes e assim por diante, tá? Então, essa é uma forma de você contemplar, sorteio. A segunda forma de você contemplar é o lance. E dentro dos lances, nós temos o lance fixo e o lance
livre. O lance fixo, o nome já diz, ele é fixo. Você não pode dar nem mais nem menos. Ele é fixo, ok? Então, normalmente é 20, 25, 30, 50%. Depende de cada administradora, cada banco tem a sua porcentagem. Mas em média aqui, 25, 30%. Via de regra, é assim que funciona o lance fixo. Uma vez que ele é fixo, ou seja, todo mundo vai dar o mesmo lance. Como é que ele vai então contemplar? Ele vai escolher pelo mais conhecido? Não, gente. Ele vai pegar pelo número mais próximo, ou os números mais próximos do sorteio. Lembra? O número sorteado foi o 100, mas o teu número não é o 100, é o 99. Então, se não é o número 100, não contemplou por sorteio, mas ele vai pegar pela aproximação. Então, o que é legal aqui? Quando nós temos grupos com mais participantes, grupos maiores, a lógica é que nós tenhamos mais contemplação por aproximação. Uma vez que nós temos mais participantes, tem mais saldo no grupo, então vai ter que ter mais contemplação por mês. Essa estratégia é legal para quem quer contemplar um lance fixo, por exemplo. Ou seja, vai ter, ao invés de contemplar um só por lance fixo, ou dois, vai ter grupos que contemplam 5, 6, 10, 15, depende do grupo. Ok? Então, o lance fixo é isso. Você tem um número da cota e é por esse número que você vai saber se você foi contemplado ou não. Não precisa ser o seu número. Se for o seu número, é sorteio. Se for o número próximo do teu, vai ser por lance de aproximação, lance fixo que a gente chama, tá? E depois disso, nós temos o lance livre. O que é o lance livre? O lance livre não tem nada a ver com o número de cota que você contratou. Então esquece o número 100, esquece a aproximação, porque o lance livre é uma espécie de leilão. Quem der mais, leva. Ok? Então quem der o lance maior, ou os lances maiores, porque depende do grupo, contempla mais do que uma pessoa por essa modalidade. Então quem der os lances maiores vai levar a contemplação. Por exemplo, você deu um lance de 25% do fixo, né, do embutido, mais 25% do teu bolso. Então 50% do lance. Se tiver uma pessoa que der 51%, 25% do embutido, mais 26% de livre, do recurso próprio, totalizando 51%, vai ser o vencedor, esse que tem o lance maior. Então não importa, mas o meu número é mais próximo, não importa. O lance livre é maior. Quem der o maior lance, leva. Não importa a cota que tenha, o número de cota que tenha. Lembrando, pode ser mais do que uma contemplação, dependendo da configuração do grupo. Tem grupos que é específico. Tem um sorteio, um lance fixo e um lance livre. São 3 contemplações por mês. Tem outros grupos que você vai ter várias contemplações por mês, porque depende do saldo do grupo. Então, se eu tiver para contemplar 5, eu contemplo. Se tiver para 10, eu contemplo e assim por diante. Tá? Então, lembrem, o lance fixo ele depende do sorteio. O lance livre depende de um leilão. Quem der mais, leva. O que eu quero abrir daqui de parênteses, né? Algumas informações que são importantes para você compreender algumas coisas. Uma vez que você depende do lance fixo para contemplar a tua carta, depende do sorteio, como que um vendedor vai dizer que você vai contemplar a tua carta em 2, 3 meses pelo lance fixo? Tá mentindo. Isso não existe. Afinal, se ele sabe que vai contemplar 2, 3 meses, então ele sabe o número que vai ser sorteado na Loteria Federal? É impossível. Então cuide com esses detalhes, porque muitas pessoas caem em golpes, né? Ah, mas o vendedor X lá me disse que minha carta vai contemplar em 3 meses. Que legal. Ele fez um estudo do grupo, então, e te falou quanto de lance vai ter que puxar do teu bolso? Não. Ele falou que eu tenho que só contratar a carta e em 2, 3 meses ele vai contemplar pelo lance embutido. Mentira. Para acontecer essa contemplação, ele precisa contar com a sorte, com um número que seja próximo, por mais que tenha estratégia. Tá? Nós olhamos aqui cotas inteligentes, nós tentamos posicionar cotas no meio de cotas já contempladas. A gente faz isso, ok? A questão é que nós dependemos do sorteio que dê um número ali pertinho para poder contemplar a tua cota. Então, não caiam nessa. E o lance livre é caro? Aí depende comparado ao quê? Os lances livres são altos. Isso não dá para discutir. Isso é uma verdade do consórcio, porque hoje nós temos muita procura de consórcio. Então, quanto mais procura, lembra que leilão? Não sei se você já participou de algum leilão, mas antigamente você comprava coisas muito baratas nos leilões, porque tinham poucas pessoas que exploravam essa modalidade. Hoje, muitas pessoas já vão para o leilão, então as coisas ficam mais caras, porque o João dá 10, ou o Joãozinho daqui dá 11, a Maria dá 12 e assim por diante. No consórcio é a mesma coisa. Quanto mais participantes nós temos, maior vai ser os lances por consequência da concorrência. Então, mais participantes, mais lances, tá? Então, os lances sim estão altos. Agora, é caro? Aí depende comparado ao quê? Porque se você for dar um lance livre, um lance hoje de 50%, 55%, que às vezes nem contempla, né? Tem grupos com 60%, 65%, 70%. Meu Deus, André, 70%? É, 70%. Mas se você for calcular o custo efetivo total no final, você vai ver que mesmo dando um lance alto,
ele fica mais barato que o financiamento. Eu não estou falando que é viável, tá? Isso tem que entender a tua necessidade, entender a tua realidade, ver se você tem o recurso, fazer conta, comparar com as outras alternativas que você tem. Então é muito particular de cada um. O que eu estou falando é que mesmo você dando um lance alto, comparando com o financiamento, o custo efetivo ele vai ser atrativo. Por isso que as pessoas fazem isso. Contratam uma carta de 1 milhão, por exemplo, usam 30% do próprio crédito, mais 30% do bolso, que deu 600 mil, 60%, e aí vão dar um lance livre alto para poder levantar 400 mil. Então, basicamente, é esse movimento que a pessoa faz. Paga 300 para liberar 400, né? Para limpar 400. Libera 700, mas você puxou 300. Então, vai sobrar, no final da conta, 400 mil. Às vezes, até o contrário. Você tem que puxar 400 para sobrar 300. Então, depende da situação. Tá? Não é viável. Mas o teu custo financeiro, o teu custo efetivo total, sim, é interessante. E aí? Fez sentido para você? Eu quero aqui responder a última questão, né, que muitas pessoas falam, consórcio demora. O que demora, gente, é você guardar dinheiro por 30 anos, 25 anos, às vezes, para comprar um imóvel. Ou passar a vida inteira sem comprar esse imóvel, sem investir. Isso que demora. Você tem que entender que o consórcio é um planejamento. O que não tem é uma garantia X de tanto tempo para você contemplar. Mas é um planejamento. Se você não estiver no jogo, é certo que você não vai contemplar o teu consórcio, se você não fizer. Agora, se você fizer e pagar certinho, a tua contemplação vai acontecer. Então essa questão de demora também é muito relativo. Porque tem pessoas que têm 60 anos e não têm a sua casa própria ainda. Se tivesse feito um consórcio há 30 anos atrás, será que não teria? Talvez aquela pessoa que não tem como financiar, não tem um score, né, suficiente para financiamento, não consegue pagar a parcela do financiamento, ou por algum motivo não consegue financiar. Será que o consórcio não é uma alternativa, mesmo que demore um pouquinho para que ela possa fazer? Então quando a gente generaliza uma informação, a gente está sendo muito egoísta. A gente está olhando só para nós. Talvez para você que me assiste, não faça sentido fazer consórcio, ou faça sentido fazer consórcio não lance alto. Eu respeito a tua opinião e também o teu momento, mas isso não se aplica para todo mundo. Tem pessoas que talvez faz sentido comprar uma carta, dar o lance alto e pegar o crédito. Eu particularmente trabalho com os meus clientes para contemplação no sorteio e lance fixo. Mas se você quiser trabalhar com lances livres nas cartas, também é possível. Só tem que fazer um estudo, porque o lance livre você consegue olhar para trás o que aconteceu. Então, por exemplo, se pegar um grupo em andamento, né? Eu consigo olhar os últimos 6 meses. Quanto foi o lance? Ah, foi 60% de média. Então, tu sabe que se você der 61%, vai ser um lance atrativo, um lance competitivo. Se der 30%, não vai contemplar. Entendeu? Se você pega um grupo novo, você não sabe quanto é os lances. Claro, você pode olhar um outro grupo que é parecido das configurações e aí fazer um planejamento para frente. Mas é sempre interessante que você possa pegar um grupo em andamento para olhar o que já aconteceu. Tá certo? Então sim, os lances estão altos, mas nem por isso se torna muito caro, né? E a questão de demorar é muito particular de cada um, né? Depende baseado no que demora. Então você também tem que considerar que pessoas contemplam no primeiro mês, tanto por sorteio como por lance fixo, como por lance livre. Tudo é um planejamento, tudo é questão de você entender o produto. Mas entenda, não entre no consórcio querendo contemplar no primeiro mês sem lance livre, tá? E lance livre alto. Entenda isso. Se você não tem recurso, se você tem que contemplar no primeiro e segundo mês, não entra, porque você vai se frustrar. Agora, se você quer economia, quer um planejamento, quer uma forma de alavancar os seus negócios, aí sim faz total sentido. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo um outro vídeo que fala mais sobre os lances, tá? Você vai entender um pouquinho mais sobre o lance de fato. Eu quis trazer aqui nesse material a questão do lance, se é alto, não é, e também a questão do demorar, tá? Mas o próximo vídeo que você vai assistir aqui, você vai conseguir entender um pouquinho mais sobre os lances, como é que funciona, o que é lance fidelidade também, que algumas empresas têm, para que você possa entender um pouquinho mais sobre as formas de contemplação que você tem no consórcio, tá certo? Se fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo nos próximos vídeos para que a gente possa estar juntos falando do consórcio, aprendendo um pouco mais sobre esse produto, que é maravilhoso e é uma ferramenta para você alavancar os seus negócios.